Hoje nós vamos voltar a Durkheim e estudar como que a religião é interpretada em sua sociologia. O sociólogo francês, ele oferece uma explicação social da religião. Portanto, ele analisa todas as religiões, da mais simples à mais complexa, no mesmo nível e não trata diretamente sobre a questão da verdade, das crenças religiosas. A religião para Durkheim é a coisa eminentemente social. Ela é definida pela separação do sagrado e do profano. Esta separação é universal e comum a todas as religiões. O sagrado não significa para Durkheim simplesmente deuses, mas igualmente objetos, palavras, gestos em uma dada religião que são protegidos por tabus que isolam e protegem o sagrado. O sagrado é todo ser, todo objeto, toda conduta cuja aproximação ou prática requer preparação e cuidados especiais, enquanto o profano constitui o resto. Os seres, os objetos, as condutas que podem acontecer de forma prática e sem nenhum tipo de precaução e cuidado. Para Durkheim existem dois tipos de sagrado, o simples e o puro. O puro é fasto, enquanto o simples é nefasto. Mas não há uma oposição entre os dois, e sim para Durkheim uma complementariedade. Com o puro se faz o impuro, e assim reciprocamente. É na possibilidade dessas transmutações que consiste a ambiguidade do sagrado para Durkheim. A esta crença básica da religião, Durkheim introduz a concepção de ritual, um procedimento pelo qual a pessoa deve se conduzir à presença de objetos sagrados. Os rituais fazem do divino um objeto de força moral, uma entidade que define limites entre o certo e o errado, entre aquilo que pode e aquilo que não pode, e os faz operar na medida em que recompensa quem está certo e pune quem está errado. Trata-se de promover sentimentos de inclusão ou de gerar exclusão. Os elementos sagrados não são necessariamente distinguidos dos profanos por uma superioridade de dignidade ou de poder, mas pela heterogeneidade absoluta que lhes é atribuída e que justifica que sejam distinguidos uns dos outros. São, portanto, dois mundos radicalmente separados e até antagônicos. De modo que, por um lado, a adesão ao sagrado requer uma força de iniciação para levantar a proibição que protege esse universo. E, por outro lado, a frequência da exigência sagrada de enquadrar a conduta do homem pelos ritos. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Nessa perspectiva, indivíduos aderem a preceitos de moralidade, buscam a coletividade do grupo e a coesão deste grupo deriva da sua força moral, de sua capacidade de definir e implementar limites entre o certo e o errado. Mas para as pessoas é difícil entender isso diretamente, segundo Durkheim. Então elas projetam
representações do divino em forma concreta, como, por exemplo, os totens das tribos antigas australianas. O totem é simultaneamente, diz Durkheim, o símbolo do clã e o símbolo de uma divindade. Durkheim fixa, então, seu objeto de estudo, aquilo que ele considera como a religião mais simples, o totemismo australiano. E ele irá dizer que nas tribos totêmicas da Austrália, por exemplo, há encontros de incrível emoção, com canções, com gritos, com danças, que reúnem membros dispersos da tribo e também dão luz às fantasias e forças externas que transformam esse grupo. Essas forças estão incorporadas no totem, ou no animal, ou numa planta, ou numa imagem que representa o clã. Esse fenômeno prova para Durkheim que a origem da religião está justamente no delírio provocado pela consciência do poder social. Durkheim, portanto, postula a hipótese de que as diferentes religiões elas são distinguidas por diferentes graus e não pela natureza. Somente a quantidade de coisas sagradas varia. Aos deuses e espíritos pode-se adicionar os mais diversos elementos, como árvores, como imagens de cera, como nascentes, como casas, etc. Uma religião, escreve Durkheim, é um sistema solidário de crenças e práticas relacionadas a coisas sagradas, ou seja, separadas, proibidas, com crenças e práticas que unem na mesma comunidade moral chamada Igreja todos aqueles que aderem a ela. As cerimônias religiosas cumprem um papel importante, a colocar a coletividade em movimento para a sua celebração. Elas aproximam os indivíduos, elas multiplicam o contato entre eles e tornam-os mais íntimos, e por isso mesmo forma uma consciência coletiva. Para Durkheim, a sociedade é capaz de despertar em seus membros o sentimento do divino, e esse divino acaba por dominá-los. Esse sentimento obtém obediência, exige e conserva o respeito. Para Émile Durkheim, de fato, o sentimento religioso nada mais é do que uma transfiguração do sentimento de pertencer a uma sociedade, que os ritos associados expressam e vão reforçar sempre simultaneamente. É da religião que emanaram, por transformações sucessivas, diz Durkheim, todas as manifestações da atividade coletiva, direito, moral, arte, formas políticas e todas as outras. Durkheim não defende a permanência das religiões por conta de suas essências, mas pela solidariedade que elas promovem. Na verdade, para o sociólogo francês, Deus e a sociedade são, na verdade, um só. Quando se adora a Deus, está, na verdade, a se adorar inconscientemente a associação humana, que pela religião constrói essa consciência coletiva. Ao se reportar com seus ritos ao sagrado, para Durkheim, o que se está a adorar verdadeiramente é a sociedade.